da medição do templo e do altar, né? Vamos lá? Apocalipse 11, versículo 1 e 2. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus. Dá uma atençãozinha aqui essa palavra santuário de Deus, que é ela que a gente vai comentar bastante agora no começo. Santuário de Deus, ou templo, eu não sei se tem alguma outra tradução que traz templo ao invés do santuário. Se tiver, templo. Gente, é templo, então tá. Então é bom para saber, porque eles, é uma palavrinha grega que eu vou falar para vocês, que pode ser traduzida então como santuário e como templo. Então algumas traduções fazem essa distinção, mas que significa a mesma coisa aí no contexto, tá? Santuário e templo. Então seria templo de Deus, né? Ou santuário de Deus. O altar e os que adoram no santuário, no templo para algumas traduções. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Então vamos lá. A palavra que eu quero destacar aqui é justamente a palavra grega que foi traduzida na nossa Bíblia como santuário e templo. Uma palavrinha pequenininha que é naos. Essa palavra grega naos é justamente usada para todas as vezes que aparece a palavra santuário e templo em Apocalipse, ela é usada essa palavra naos. Mas o que tem a ver e por que é importante? Eu não sei se vocês vão lembrar semana passada. A gente fez uma pequena discussão daquelas abordagens de interpretação desse texto, que alguns acham que é um templo literal, não sei se vocês lembram disso, que alguns acham que é o Israel literal, outros acham que é a igreja, então se é que é figurado. Então, nessa discussão, quem vai fazer o comentário de Apocalipse, o que ele vai fazer para tentar entender melhor se é literal, se é um templo físico? Quando eu falo literal, né, estou falando de coisas físicas. É o templo que está sendo medido? Que templo? É o templo de Herodes? É o templo do Antigo Testamento? Que templo? É o templo de Jerusalém lá, né, dos anos 70 que foi destruído? Então existe uma discussão. Se é literal, ele tem a ver com um desses templos. O templo de Salomão do Antigo Testamento, o templo de Herodes, né? Algum templo aí que está sendo medido de uma forma literal. Correto? E isso tem um problema, porque esse templo ele já caiu, ele não existe mais, ele foi destruído por Tito, lá em 70 depois de Cristo. Outros vão falar daquilo que eu falei, vão fazer uma interpretação figurada, simbólica. O templo aqui simboliza algo. Ele simboliza o quê? O povo de Israel? Ele simboliza a igreja? Entende? Ele simboliza, né, todo o povo de Deus? Então essa é a discussão que a gente vai entrar aqui. Então quando um comentarista vai tentar interpretar, o que ele faz? Ele pega a palavra naos, que é a discussão está em cima dela, se é literal, se não é, e ele vai procurar aonde essa palavra está sendo usada em Apocalipse. Em outros lugares, ela foi usada de forma literal ou figurada? Se ela foi usada de forma figurada mais vezes, a possibilidade aqui de ser figurado é maior. Entende como que eles vão articulando? Porque todo autor, inclusive quem conhece um pouco de literatura, né, de poesia, de coisas assim, algumas palavras, aquele autor ele tem expressões próprias dele. E aí quem lê aquele tipo de autor, né, da literatura, você começa a conhecer um perfil de escrita daquela pessoa. Aqui nos autores bíblicos não é diferente. Algumas palavras que Paulo usava, ele usava daquele jeito dele peculiar de Paulo. Agora João escrevendo, como ele usa a palavra naos em outras passagens do Antigo Testamento? Ele está falando de um templo físico nas outras passagens, ou ele está falando de um templo espiritual? Essa está sendo a discussão, tá certo? Então olha só o que eu vou ler e a gente desenvolve isso que eu estou falando. Então naos é um termo usado para templo em Apocalipse, ou santuário. E faz referência à construção em si, não à área total do templo. Por quê? Porque nos templos,
você tinha a construção, que era o santuário ali. Você tinha, por exemplo, no templo de Herodes, você tinha umas construções de colunas, chamado pórticos de Salomão, né? O pórtico tal, o pórtico, eram colunas cobertas. Então essas estruturas externas, de pátios externos, alguns inclusive chamado pátio do gentio, esses lugares aqui, a palavra naos, para esse comentarista, ele não incluía essas partes. Por isso que inclusive a parte exterior do templo está sendo deixado de ser medido. Tá? Então é assim que ele vai tentando entender. Ademais, olha que interessante, por todo o livro, o termo naos indica o templo celestial. Então aqui o comentarista já meio que nega e não aceita a literalidade do termo. Não é um templo físico que está sendo medido. É de novo metafórico, é de novo simbólico o significado. E a semana passada a gente viu, medida simboliza o que mesmo? Você lembra? Quem lembra? Que quando Deus mede lá no Antigo Testamento, né? A proteção de Deus, a guarda de Deus. Então quando ele media lá, mandava o profeta medir com visões, Deus estava falando, eu estou guardando isso aqui. Então mede, né? Lembra que a gente falou, mede os muros, né? Por volta, era Deus falando assim, eu vou proteger vocês. Então a medida aqui já é simbólica, porque ela tem um simbolismo, ela tem uma mensagem de proteção e guarda de Deus. Por isso o pátio não deve ser medido, externo, porque ali Deus não vai proteger. Ele vai ser pisado ali. Né? Então é como se assim, nesse momento eu estou tirando a minha proteção desse pátio externo que está sendo entregue para os gentios. Então olha que interessante, vamos trabalhando essa linguagem aí. Tem um outro teólogo que eu tenho citado bastante, Balcom, ele defende vigorosamente que o templo da passagem aqui também é celestial. Então, tanto o Osborne, que eu tenho citado, como o Balcom, eles entendem que é um templo espiritual que está sendo medido, simbólico, então metafórico, e não terreno. Com base no que eles tiram isso? Eles vão tirar com base no próprio livro de Apocalipse, por causa da palavra naos, usada em outras passagens, que simboliza algo espiritual, um santuário espiritual. Como no Antigo Testamento, um templo em Ezequiel, nós não vamos ler por causa do nosso tempo, mas existe um templo no Antigo Testamento, que é um templo escatológico, é um templo que não existia. É o templo de Ezequiel, chamado templo ideal. Não era nem o templo de Salomão, nem era o templo de Herodes, que Ezequiel foi antes do templo de Herodes. Era um templo da visão. Deus deu uma visão para Ezequiel de um templo que não existia. Não era um templo lá, o templo de Salomão. Era um templo idealizado, um templo celestial, era um templo figurado. E esse templo, na cultura judaica, ele é entendido como um templo ideal. Ele não chegou a existir. Então alguns entendem que aqui em Apocalipse, esse templo pode ser também o templo de Ezequiel. Onde está isso lá em Ezequiel? Ezequiel capítulo 40, 41 e 42. É toda uma medição de um templo que não é o templo físico que existia. É um templo escatológico, é um templo também idealizado. Pode ser que está então se referindo justamente ao templo dado como visão a Ezequiel. Porque lá também está acontecendo medida. Tá? Então olha que interessante como essas coisas vão se entrelaçando. Mas você percebe que não é tão fácil, né, entender isso aqui. Então, para esse comentarista, se encaixa mais no contexto do templo escatológico de Ezequiel. Não é o templo para ele de Salomão, não é o templo de Herodes. Quando eu falo templo de Herodes, não sei se todo mundo sabe, eu estou falando do templo da época de que Jesus viveu. Por quê? Porque Herodes, ele reconstruiu o templo, que foi reconstruído depois do cativeiro, e ele faz reconstrução e ele faz ampliações, e ficou um belíssimo templo, o templo de Herodes. Aquele templo que Jesus visitava, os apóstolos de Jesus, era o templo conhecido templo de Herodes. Então quando você vê falar templo de Herodes, aquele muro lá em Israel, vocês veem ele orando ali, o pessoal orando, aquele muro é um resto do templo de Herodes.
É o templo justamente que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. A única coisa que restou foi aquele muro. O muro que eles chamam das lamentações. Por quê? Porque é o muro que eles lamentam a destruição do templo e que eles oram para que o Messias volte e reconstrua o templo. Por isso da lamentação, porque eles vão lá orar lamentando a destruição do templo, lamentando o tempo de sofrimento, lamentando porque o templo está caído, eles estão lamentando porque o povo ainda na terra deles estão, de certa forma, distante do pacto de Deus, da aliança, das promessas. Tem coisas que não se cumpriram, então eles vão lamentar ali. E aquela construção é justamente o que restou do templo de Herodes. Tá? Então você percebe, você tem um primeiro templo de Salomão, você tem o segundo templo que foi reconstruído, aí você tem o templo de Herodes, que é a reconstrução da reconstrução e ampliação, que foi considerada uma maravilha da época, do mundo, da região da época, uma construção belíssima comparada, né, a que tinha muros enormes, era uma coisa gigantesca ali para a época, o templo de Herodes. Herodes gostava de construção. Tá? O imperador, né, o Herodes ali que cuidava, ele gostava de construção e ele fez outras construções grandes, ele gostava desse negócio de construir. E ele refez e deixou ali para o século de Jesus nascer, eles frequentarem então o tal chamado templo de Herodes. Então, restou lá. Então, em Apocalipse, está falando do templo de Salomão, do templo reconstruído ali por Neemias, Esdras, ou o templo de Herodes? Pois é, para nenhum. Para alguns que entendem figuradamente, falando mais conectado com um templo que não existiu, que é um templo idealizado na visão de Ezequiel, no capítulo 40 a 42. Tá certo? Então, vamos lá. A principal discussão, então, qual é? Para a gente tentar não devagar tanto aí. É sobre se devemos entender, como eu já falei, se o templo é literal ou não é. Essa é a principal discussão. Né? Como um templo reconstruído nos últimos dias, quer dizer, vai ter um templo de Jerusalém que vai ser medido? Essa é a pergunta. Tem gente, o dispensacionalista, por exemplo, entende que sim. Isso aqui é a medida do templo de Jerusalém, que vai ser reconstruído lá em Jerusalém. Aquele pedaço de muro vai ser reconstruído lá. E é esse templo reconstruído que vai ser medido. É isso que eles entendem literalmente, os dispensacionalistas. Tá certo? Outros entendem que a medida é figurada, como uma indicação da igreja no final do tempo. Então a igreja está representada no templo como eu estou cuidando do meu povo nessa época, que é a época da tribulação, das 40 semanas, 42 semanas, 42 meses. Então, ou ainda, esse templo representa a igreja em todo o período da história, né? Coisa que eu não concordo. Eu acho que é justamente a igreja do escatom, o povo de Deus desse período que está falando dos 42 meses ali, que está sendo medido para a proteção. Tá certo? Agora, vamos lá. Lembre que tem gente que entende que é literal. Se for literal, muita coisa que nós falamos, Jesus vai voltar, ele não vai voltar antes do tempo ser reconstruído, para ser medido. Então quem crê que Jesus está às portas tem que tirar o cavalinho da chuva, porque o templo ainda tem que ser reconstruído. Quem crer na literalidade do templo, não tem que ficar aí falando, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Os próprios dispensacionalistas que creem que o templo vai ser reconstruído, fica marcando data, às vezes, de Jesus voltar. Aí eles entram em contradição. Porque se eles acreditam numa reconstrução literal, eles não podem ficar falando que Jesus está voltando. Porque a hora que estiver reconstruindo os muros de Jerusalém, do templo, aí, meu irmão, se acontecer isso, você pode ter certeza, há literalidade realmente no negócio. Por mais que é o que eu tenho falado para vocês, que não dependa da literalidade, Deus tem autonomia para ele fazer as coisas acontecerem de forma literal.
Mas numa linguagem do Novo Testamento, não há necessidade da literalidade. Eu vou explicar isso para vocês e vou mostrar. Mas quem crê tem que ser o quê? Coerente com a estrutura de pensamento. Se eu creio, a medida que está falando aqui é do templo de Jerusalém, reconstruído. Então quer dizer, então o santuário tem que estar reconstruído, o altar tem que estar lá, os que adoram tem que estar lá, os sacerdotes tem que estar adorando lá, para a medida acontecer e Jesus voltar depois. Então, não precisa ficar alarmado que Jesus não está voltando ainda, porque o tempo está lá. E eu vou falar uma coisa para você. Do jeito que está, se alguém quiser construir aqui, reconstruir o templo, você sabia que para reconstruir o templo de Jerusalém, parte do terreno do templo é dos árabes? Já está uma guerra lá em Israel contra os árabes. Os palestinos, obviamente não contra todos, né? Contra um grupo terrorista palestino, o Hamas, mas já está levantando essa animosidade de templo. Aí Jerusalém fala assim: eu vou reconstruir o templo aí. Meu irmão, vira guerra. Israel não pode nem tocar em falar que vai começar a reconstruir o templo. Vira outra guerra dentro da cidade de Jerusalém. Então como isso vai acontecer? Entende o que eu estou falando? Então, se é literal, tem muita coisa para acontecer, né? Aí você vai ter muitas especulações. Porque aí tem gente que fala, não, quem vai reconstruir vai ser o anticristo, né? Que vai promover paz entre os árabes, na região, né? Os palestinos e tal. Poxa, mas aí se é o anticristo que vai fazer isso, né? Então também não casa muito, porque, né? O que vai acontecer? Então você tem várias teorias que surgem. Mas, se eu creio na literalidade, eu tenho que esperar os muros começarem a ser erguidos. E eu, particularmente, né, é muita geopolítica para acontecer isso. Muito acordo para acontecer isso. É. Então, na verdade, se for fé de judeu, não é Jesus voltar, né? O Messias deles. Quando o Messias chegar... Porque eles não creem que Jesus é o Messias. Então, eles têm isso. E dentro do judaísmo, nós temos que entender o seguinte: não é todo judeu que pensa isso. Ó, se na nossa religião, né, protestante, tem um monte de teologia, o judaísmo tem mais ainda. Né? Eu não sei se eu vou lembrar, mas tinha um ditado dele, né? Se você tem 10 judeus conversando, 11 discordam um do outro. Porque eles não concordam em muitas coisas. As divergências são muito grandes, e eles são livres para pensar e refletir. Eles estão acostumados à cultura rabínica, às escolas rabínicas, a divergências teológicas. Eles estão acostumados mais do que a gente com isso. Então não existe um judaísmo. Tem um monte de judaísmos espalhado na face da terra. Ah, a pessoa é judeu. Judeu em que sentido? Qual a linha de judaísmo que ela segue? Tem um monte. Né? Qual é a linha de expectativa e esperança messiânica que ela tem? Como ela entende? Tem um monte. Então não existe esse negócio assim, o judeu, como que se eles pensassem tudo igualzinho, né? A gente acha que eles pensam tudo igual, não pensa tudo igualzinho. Não pensa. Então tem uma linha do judaísmo que fala isso, entende isso. Tem outra que não. Isso que a gente tem que entender, gente. Tá? Eles se discordam, não existe eles pensam tudo igual, não pensam tudo igual, nem os ortodoxos, eles têm divergências de escolas. Então é importante a gente saber, porque senão a gente acha que um judeu lá, um rabino falou uma coisa, todo mundo concorda com ele, não concorda. Você vai ter judeus, rabino, né, é tipo o pastor, né, da igreja protestante evangélica, lá no judaísmo você tem o quê? O rabino. Os rabinos, você tem rabino místico, você tem rabino que não é místico, você tem rabino que entende coisas literal, você tem rabino que não entende, também a mesma coisa. Você também vai ter divergências teológicas profundas dentro do judaísmo e de cada um dos rabinos que representam algo. Discussões, né? Então, não é, por isso que eu falo, não é, bateu o martelo, todo mundo pensa igual. Não, você está vendo quanta divergência, interpretações de Apocalipse. Em alguns termos. Por isso que eu insisto,
vamos nos preocupar, vamos discutir, vamos falar os detalhes, não é? Vamos falar o que um pensa, mas lá atrás de tudo, qual é a mensagem para mim? No sentido, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que você tem que viver para Jesus em fidelidade, em perseverança, pregar o evangelho. É isso que tem a ver no final das contas. Tem esperança, vai ser medido, vai acontecer a perseguição. Ele está falando. E como nós devemos nos portar diante disso se a nossa geração for viver isso? Isso é o mais importante. Né? Agora, óbvio, vamos discutir os detalhes aí, vamos ver o que eles falam. Uma interpretação que o Osborne, daquele comentário grande que eu sigo, ele assume essa interpretação. Olha que interessante. Visto que a imagem em todo o livro de Apocalipse é a de um templo celestial, então o que ele já deduziu? Todas as vezes que a palavra naos foi usada em Apocalipse, não é literal. Ele fez uma pesquisa e ele viu, não existe em nenhum momento literalidade, sempre está falando de um ambiente celestial, de um lugar santuário de adoração, de onde vem a voz de Deus. Então, está sempre relacionado a um ambiente espiritual. Então, se todas as vezes naos está ligado em Apocalipse a um ambiente de um santuário espiritual, dessa vez não é diferente. É assim que ele entende. Ele não entende que João usaria esse termo com outro significado dentro do próprio livro. É assim que ele vai interpretando. Então olha que interessante. Visto que a imagem em todo o livro é a de um templo celestial, fica difícil concebê-lo como uma referência a um templo literal na terra. Então ele entende que é difícil entender a literalidade do templo aqui que está sendo medido. Portanto, o que é esse templo para ele? De novo, uma metáfora da igreja, do povo de Deus, dos finais dos tempos. Essa figura é a igreja, principalmente o grupo dos santos do período final da história. Mas, ele fala, secundariamente, também a igreja de todas as eras. Então ele inclui ali, de alguma forma, todo mundo, toda a igreja, mas ele acha que mais especificamente, o povo de Deus que vai passar por esses finais ali, representando essas 42 semanas. Um outro teólogo, ele também fala assim, ele entende esse texto como a proteção corporativa da igreja, semelhante a Mateus 16, 19, de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ele entende que o texto está falando da medição de Deus ao santuário. Deus vai, a mesma forma que medida não é literal, ali o santuário não é. A medida é a proteção ao povo de Deus. É isso que significa para uma grande parte desses que não são dispensacionalistas, tá? Frequentemente no Novo Testamento, aí ele vai desenvolver por que ele acha isso. A palavra templo no Novo Testamento significa igreja. Então, diante de Apocalipse, naos, ele percebe que todas as vezes está sendo usado em relacionado a um templo, a um santuário espiritual. Agora ele vai para o Novo Testamento, e ele vai ver que no Novo Testamento, na Nova Aliança, a palavra templo foi usado várias vezes para representar a igreja. Vamos ver? Não precisa abrir não, eu vou ler rapidinho aqui a Miriam. Miriam, se precisar eu te peço aí, tá? Não precisa não. 1 Coríntios 3, 16, 17. O santuário de Deus que sois vós, falando da igreja. O santuário de Deus que são vocês. Então não tem nada a ver com o templo físico. Efésios 2, 21 e 22. Nele, em Cristo, todo edifício bem ajustado, todo edifício. Mas será que ele está falando desse edifício? Bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Então quem está sendo edificado para ser a morada de Deus? A igreja. Então Efésios, o santuário que está sendo edificado, olha como é uma analogia.
é a igreja e não um templo físico. Vamos lá, Hebreus capítulo 3, versículo 6. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Essa casa somos nós. Então a casa de Deus somos nós. Se guardamos firmes a ousadia e a exultação da esperança. 1 Pedro 2,5. Também vocês, olha que coisa bonita. Vocês, como pedras que vivem. Nós somos pedras do santuário de Deus. Pedras vivas. O santuário que Deus está construindo na nova aliança é com gente, é com pedra viva. Ele vai habitar no nosso meio. Então, gente, se a gente pegar tudo isso, toda a informação do Novo Testamento e do próprio Apocalipse, o templo não é literal, não pode ser. Pastor, mas e se Deus quiser reconstruir literalmente? Ele vai fazer, mas na mensagem não há necessidade de ser, é isso que a gente tem que entender. Mas às vezes Deus casa as duas coisas. Deus pode fazer acontecer a literalidade do templo junto com todo esse sentido da nova aliança. Ele pode, eu não digo que não pode, lógico que pode. É que na minha cabeça não depende. E se eu interpreto à luz do Novo Testamento, o templo somos nós, feito de pedras vivas, né? Então olha lá, ainda em 1 Pedro, também vocês, como pedras que vivem, vocês são edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais. Não é mais o sacrifício do templo que Deus quer. Meu irmão, para que Deus quer levantar um templo onde vai ter sacrifício de bode, de touro de novo? Eu preciso fazer essa pergunta. Não faz sentido. Ele falou em Cristo, não quero mais bode lá. Se o templo é levantado, os sacrifícios retornam. Para quê? Se o templo da nova aliança está em Cristo e o sacrifício perfeito é Cristo, não faz sentido. Imagine você ter sacrifício de animal num templo de novo. Por que eles não fazem sacrifício hoje? Porque não tem o templo, os judeus. Se o templo é reconstruído, volta toda ação sacerdotal e sacrificial. Totalmente desnecessário diante da obra de Cristo na cruz. O Cordeiro de Deus que foi morto ressuscitou, o Cordeiro ressurreto de Apocalipse. Você percebe, não bate algumas literalidades, gente. Não bate. A presente passagem de Apocalipse segue essa tradição neotestamentária. O que é? Vocês estão acostumados com essa palavra, né? Tradição do Novo Testamento. Então, quando eu falar veterotestamentário, do Velho Testamento, o Antigo Testamento. Neotestamentário, do Novo Testamento. Né? Então, como alguns têm apontado, olha que outra coisa interessante. Deixa eu dar um panorama para vocês. Um pouquinho antes ali da época de Jesus nascer, 100, 200 antes de Cristo, e inclusive também logo na época ali, um pouquinho próximo, foi descoberto vários pergaminhos no deserto, que é de uma comunidade chamada Comunidade de Qumran. Tá? Esses pergaminhos são muitos, gente. Tem pergaminhos antiquíssimos que foram preservados de Isaías. Eles viviam no deserto. É uma comunidade que se separou do templo, porque eles já não concordavam com as coisas erradas que aconteciam no templo. E eles se separavam, eles viviam à parte, igual João Batista vivia no deserto. Tinha um tipo de comunidade que também vivia no deserto, a comunidade de Qumran. E essa comunidade, ela tinha teologia própria, entendimento próprio da Torá, da lei de Deus. Eles tinham toda uma concepção de vida, né, de purificação, de alguns batismos, do jeito de viver. E essa comunidade foi achado escritos que eles já se enxergavam como o verdadeiro templo de Deus.
que não precisava daquele templo, que Deus iria reconstruir o templo tipo de Ezequiel, que era feito de gente. Eles nem conheciam Jesus, foi antes de Jesus. E eles já tinham um estilo de vida parecido com o que o Novo Testamento ia anunciar como um estilo de vida de um santuário feito com pedras vivas, com gente na fé, no pacto, na aliança. Isso foi achado, tem muitos achados, muitos escritos. Nas cavernas, chamado cavernas de Qumran. Tem várias cavernas, catalogados hoje, códices antigos, papiros, coisas, né, que eles foram montando, rolos inteiros. Isaías é o que mais tem escritos. Eles copiavam e guardavam. E por causa da condição de tempo, de clima do deserto, dentro das cavernas, aquilo foi preservado. Hoje é material arqueológico, de estudo. Foi importantíssimo para quem estuda a Bíblia, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, porque tem muita informação histórica da vida, dos textos antigos, cópias antigas, cópias perfeitas, que a gente olha assim, fala, mas é igualzinho a nossa Bíblia, escrita em hebraico, né? Eu não lembro se é hebraico ou grego, eu não sei se eles usavam a Septuaginta já, aí eu já me perdi aqui mas eu acho que é o hebraico, né? Porque a cultura deles era o judeu, apesar de todo o contexto ali grego ali, eu não lembro com certeza, tá? Então, quer dizer, você já tinha essa noção. O que eu quero destacar é que já existiam judeus que não aceitavam o que estava acontecendo no judaísmo oficial, que se viam como um povo escolhido, esperando o Messias escatológico. E eles se viam como um templo já de Deus. Olha que interessante, né? Alguns acreditam, gente, que esse pátio interno se refere especialmente ao lugar em que os sacerdotes ficavam, né? E que a comunidade de crente é vista, uma vez mais, então, como um reino de sacerdotes. Aqui vou passar rápido. O que significa medir? Então, só recapitulando. Templo físico, literal ou não? A meu ver, não. Tudo bem? A meu ver, não. Diante da linguagem de Naós em Apocalipse, da tradição neotestamentária, do Novo Testamento, a meu ver, não. Pastor, mas e se Deus quiser, Ele vai fazer? Não tem problema. É que assim, por que ao meu ver não? Porque a meu ver, para Jesus voltar, não tem a necessidade da reconstrução e da medição física. É isso quando eu falo, ao meu ver não, é que não tem essa necessidade. Para os dispensacionalistas, tem a necessidade da reconstrução literal do templo. Por isso que tem, e não só para os crentes, tem alguns judeus que entendem a literalidade. Na verdade, eles anseiam pela reconstrução, os judeus. E eles entendem que o Messias deles vai voltar, vai vir, não vai voltar, porque para eles nunca veio. Então vem o Messias deles, ele acha que vai vir uma hora, devolver a terra que é deles e reconstruir o templo, a atividade sacerdotal, o governo, e vai dar a eles tudo o que foi prometido a Abraão, a Moisés, no Antigo Testamento, toda essa questão que eles querem, ao trono davídico, a um rei, eles querem tudo isso. Nós não entendemos assim, porque para a gente o Messias já veio, já fez a obra, ele já ressuscitou, ele vai instaurar um reino agora eterno, ele vai refazer o céu, refazer a terra, e no final não tem templo. Quem lembra do final? Na cidade não haverá templo, porque o Senhor será o seu templo. Não tem templo, Deus não quer reconstruir templo nenhum, né? Deus não quer. O templo, inclusive, se tornou, na época de Jesus, um empecilho para o entendimento do Messias. Ele se tornou um ídolo no coração daquele povo, né? Então, ao ponto de Jesus falar, olha, vai ser destruído. Não vai sobrar pedra sobre pedra aqui. Acabar com tudo. Eu estou reconstruindo um novo templo. E ele vai ser, gente, e será reerguido em 3 dias, falando do seu próprio corpo.
O templo que ele ia reerguer era o seu próprio corpo. O templo reconstruído da nova aliança é estar em Cristo. Por isso que eu estou falando que não bate com algumas questões da literalidade do templo, né? Mas a medida a gente já viu aqui, né? A proteção. O que é medir os sacerdotes? Fica difícil a gente entender também. Que ele mede o templo, mede o altar e mede o sacerdócio. O sacerdócio representando a intercessão, a adoração, o ambiente, né, do culto a Deus. Deus vai proteger ali aqueles que estão em adoração, em intercessão, a igreja que está com ele. Talvez é isso. Então fica difícil a gente também interpretar aqui. Mas, isso aqui é importante compreender que a proteção de Deus, o que ela significa nesse contexto? De novo, não é uma proteção também física, é uma proteção espiritual, da fé, é uma proteção para eles passarem pela perseguição. Lembra que a besta vai poder perseguir, vai poder matar. Os mártires ainda não concluíram aquilo, né? Então vai haver ainda danos físicos. E esse derramamento de sangue dos santos é a vitória sobre Satanás. O sangue do cordeiro e o sangue dos mártires vence espiritualmente Satanás. Gente, isso é um baita de um mistério para a gente. Porque na nossa cabeça vencer, Jesus pegar a espada e matar todo mundo, né? Ou então não deixar Satanás fazer nada. E Jesus ele faz uma inversão. Ele está estabelecendo um reino que a base desse reino é o seu sangue, é o seu sacrifício. A base de vencer o Império Romano era morrer para ofertar graça aos romanos que o mataram. Olha como que o reino de Deus ele vira do avesso o que é poder humano, o que é conquista. Aquelas pessoas, aquele soldado, e aonde está isso na Bíblia? Sabe naquele momento que Jesus morre, tem um soldado que estava ali incumbido de matar Jesus? O que ele fala? A hora que Jesus expira, o soldado romano, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ali, um representante oficial do império, um representante oficial da morte, do castigo de Jesus. O Império Romano, debaixo desse soldado, estava matando Jesus. A hora que Jesus morre, ele fala: nós matamos o Filho de Deus. Naquele momento, a vitória de Jesus começa sobre o Império Romano. Porque ele começa a falar: vocês não venceram coisa nenhuma. Eu estou morrendo para salvar vocês. Eu estou morrendo para desestruturar o poderio de um império que se acha divino. A hora que ele ressuscita, ele vence a morte. Ele vence o maior poder de marketing, de poder do império, que era a cruz. Você sabia que a cruz era um marketing do Império Romano? Quando eles queriam mostrar poderio, eles matavam pessoas e penduravam pessoas nas ruas, nas principais ruas centrais, e penduravam uma atrás da outra. Conta a história que eles conseguiram colocar centenas de crucificados em uma via, um atrás do outro, e as pessoas tinham que passar e olhar e ver: olha o poder do império. A cruz era um marketing do poder do império. Mas a cruz não segura Jesus. A morte não segurou Jesus. Quando Jesus ressuscita, ele está dando uma mensagem: o maior marketing de poder romano não me segurou. Eu estou acima do poder de vocês. Eu estou acima do poder da morte, da vida, do julgamento, do poderio militar de vocês. E outra, eu ainda oferto para vocês salvação. Por isso que era difícil para Pedro pegar para um centurião romano.
Cornélio. Não era fácil para Pedro. O centurião romano, lá em Atos, era representante de um império opressor, de um império que matava, oprimia, que tirava impostos injustos do povo dele, que matou Jesus. Aquele centurião representava os soldados que levaram Jesus para a cruz. O que Pedro é mandado por Jesus? Vai lá pregar o evangelho para ele. Imagina na cabeça de Pedro, como ofertar a salvação, o pacto abraâmico, como ofertar o evangelho àquele soldado que representa aquele que oprimiu o meu povo, que matou o meu Senhor. Imagine o pânico. E Deus fala, sim, Pedro, vai lá na casa dele. Imagine a hora que ele está pregando, o Espírito Santo vem e enche Cornélio. Aí dá mais um pane na cabeça dele. Mas não é possível. O mesmo Espírito que Deus deu para a gente lá em Pentecostes, Deus está dando para o centurião romano, para a família dele. E agora, o que eu faço? Batizo ou não batizo? Vai ter que batizar. Gente, não é fácil para Pedro processar isso. Entenda isso. Não é fácil para ele processar tudo isso. É a graça. Você tenta entender, tenta se colocar né? É difícil porque a gente não vive esse contexto. Mas tenta se colocar diante de um lugar, sendo que o nosso país, por exemplo, tivesse perseguição a nós. Aí soldados do governo entrassem na sua casa, prendesse gente da sua família, escravizasse pessoas da sua família, colocasse imposto, deixava vocês passarem necessidade injustamente, matasse o seu Senhor. Imagine essa situação. De repente Deus fala assim, sabe essas pessoas que fizeram mal para você, vai lá ofertar salvação eterna para eles. Eu vou salvar eles, eu vou mudar a natureza, eu vou fazer eles nascerem de novo. Você percebe o pânico que dá? Não é fácil. E é exatamente essa transformação, né, que está acontecendo. E que vai acontecer também em Apocalipse. Porque a vitória de Jesus também é uma vitória pela morte da igreja, dos mártires. O martírio é uma vitória. Como eu já citei aqui, um famoso, na história da igreja, um famoso teólogo, né, chamado Tertuliano, na história conta na época que o império estava matando os cristãos, e ele fala assim, né, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Por quê? Porque quanto mais matava crente, mais nascia crente. Quanto mais o império matava e martirizava pessoas, mais o povo de Deus crescia. E eles ficavam agoniados, porque a gente quer barrar esse movimento, quer matar, extinguir. E quanto mais a gente mata, mais a gente encontra gente que crê nesse Cristo, que fica falando que ele ressuscitou. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Frase de Tertuliano. E não é diferente em Apocalipse. Não vai ser diferente em Apocalipse. Essa que é a questão que a gente está lendo aqui. Então, ainda que a igreja passe sofrimentos terríveis, Deus, o que ele fala? Estará com eles, protegendo e medindo espiritualmente a vida deles, para que eles vençam eternamente, não nesse mundo, no novo céu e na nova terra, com corpos glorificados, com uma vida plena, cheia de vitória eterna, porque vai chegar essa vitória plena, mas por enquanto ele fala, vai acontecer isso. A vitória é vista, né, num paralelo que a gente pode ler, e eu gostaria de ler para a gente lembrar isso, para a gente encerrar por hoje, em Apocalipse capítulo 21, olha lá, que interessante. Versículo 15, que também está medindo, mas olha que coisa diferente aqui.
É a medição agora da Nova Jerusalém, né? Versículo 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, e os seus portões e a sua muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara, e tinha 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, e tinha 144 côvados, pela medida humana que o anjo usava. A muralha era feita de jaspe, e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o décimo primeiro de jacinto e o 12º de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem da lua para ter claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Tá? Aqui a medição é justamente uma medição da vitória plena e eterna. Aqui não existe não meça tal lugar. Tudo está sendo medido, agora tudo é pleno. E a medição com uma cana de ouro. Olha as diferenciais que ele vai trazendo para essa medida da eternidade. Um santuário não tem santuário. É o povo que está ali numa cidade. O santuário é o próprio Deus. A luz é o próprio Cordeiro. Gente, ali tudo está caminhando para esse ambiente. Então a vitória, aparente e provisória de Satanás sobre a igreja na perseguição, ela é momentânea e passageira. Porque haverá uma medida eterna, onde nada vai ficar de fora. E aí nós vamos ter essa beleza. Se você continuar, é muito belo aí, continua, né? Quem vai estar ali na cidade, nos portões, né? Muito bonito ali toda essa descrição. E mais à frente ainda tem mais coisa ainda que a gente vai ver para acontecer, que é o final da história. A gente já sabe o final da história. O final da história tem que promover esperança em nós, até no meio da perseguição. É isso que a gente tem que entender. Até no meio das dificuldades aí. Tá certo? A gente pontua por hoje essa questão. Então, para a gente encerrar, é uma medida que fala de proteção, provavelmente ao santuário, ao povo de Deus e aos seus adoradores. Tá certo? Num momento de perseguição. Por quê? Porque os 42 meses fala de um tempo de perseguição. Mas, versículo 2, 11:2. Deixe de lado o átrio do santuário, não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios. O átrio, olha que interessante, o átrio foi dado aos gentios que por 42 meses pisarão a cidade santa. Novamente, cidade santa, que vai ser pisada é Jerusalém. Gente, dentro da estrutura simbólica, a cidade santa também é o povo de Deus. Está falando também da perseguição aqui aos que vão ser perseguidos e vão sofrer durante esses 42 meses. Tá? É o que eu falei, essa é uma linguagem que eu prefiro, mas os dispensacionalistas vão fazer uma leitura sempre literal desse texto. Templo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém vai ser pisoteada, é tudo literal. Tá? Como eu não tenho essa tendência da literalidade, eu estou trazendo então a aplicação mais figurada e metafórica. Mas eu sempre falo que você vai encontrar, todo mundo que você vai encontrar nas igrejas, a maioria das pessoas que você encontra, elas vão falar, se elas estudaram na linha dispensacionalista aqui no Brasil. Então elas vão falar de uma literalidade desse texto. Tá? Que eu particularmente não sou muito adepto, como vocês veem, tá? Mas eu explico que tem as duas coisas, legal? O que é mais importante? Mais importante é nós mantermos a nossa fé.
e a nossa esperança dessa nova Jerusalém que nós vamos fazer parte. Independente da literalidade ou não, esperamos o nosso Senhor Jesus, né? E é para Ele que nós temos que viver. Então você percebe que eu sempre vou tentar levar a gente para essa leveza da mensagem, para a gente não ficar discutindo, apesar de estudar, tentar entender, mas como nós devemos viver, isso aí é o mais importante. Tudo bem, gente? Amém?